Olá, crianças amadas, sou o professor Oswaldo Santos Lima, diretor do Omicron, Escola de Fotografia em Curitiba, e hoje no Drops Omicron eu vou falar da dificuldade que as pessoas têm em aprender algo que é importante na fotografia, que é o flash eletrônico. Crianças amadas, a maior dificuldade que as pessoas têm de todas as disciplinas fotográficas, já dadas aqui no Omicron, em todos esses anos, é o uso do flash eletrônico. Alguns estão falando, mas o flash é fácil e tal, o TTL coloca. O flash é fácil se você negar a existência dele como algo original. Simplesmente colocar em cima da câmera, usar no TTL, bater o flash, acabou. Faz a chamada luz de enchimento e de enchimento ela tem de nada. Ela é uma luz à toa, quase. A maioria das pessoas não entende como o flash funciona. E essa dificuldade vem do primeiro princípio. E aí que está a minha dica. Quer entender de flash, tem que estudar diafragma. Porque velocidade não tem nada a ver com flash, gente. Eu tenho dado aula aqui sobre isso. Tem aquele curso de iniciação que eu dei tempo atrás, até comentei isso com as pessoas. Teve um webinar de flash que eu dei, comentei isso. Velocidade é simplesmente a velocidade de sincronismo do flash com a câmera. Então tem uma velocidade 125, 160, 200, 250, que é para sincronizar a cortina do obturador com o disparo do flash eletrônico. Nas câmeras que tem obturador de plano focal, eu sempre tenho uma velocidade de sincronização. Nas câmeras que eu tenho obturador concêntrico, ou seja, na objetiva, eu não tenho um tempo de sincronização. Um exemplo, a X100, uma câmera mirrorless da Fuji, uma câmera pequena, uma câmera APS-C, sensor de meio quadro, não tem tempo de sincronização. Eu posso usar em 1000 de velocidade e usar flash com ela, certo? É uma vantagem. Numa Nikon como a D800, D750, numa Canon como a 5D, eu tenho que colocar lá na casa de 250 de velocidade. Posso colocar 500? 1000? Pode, porque tem o High Speed Flash. High Speed Flash é quase uma piada, né? Porque quando se usa o High Speed, ele diminui tanto a potência do flash que você acaba não podendo usar a uma distância razoável de 3, 4 metros até o teu objeto fotografado. Então, normalmente, você está preso na velocidade de sincronismo. Se é 250, eu posso usar 250 ou qualquer coisa abaixo. Muito bem, entendeu? Só que a velocidade só lida com luz contínua. Não faz diferença para a quantidade de luz do flash que entra na câmera. O que faz diferença para a quantidade do flash que entra na câmera são o diafragma, que controla a quantidade de luz que entra através do orifício de entrada. Isso é fácil perceber. Um diafragma F22 vai cortar muito mais luz que um diafragma 1.4. O quanto que o 22 vai cortar mais luz que o 1.4? Daí, compadre, estude, né? 1.4, 228, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. Cada passagem dessa é metade da luz que tinha na passagem anterior. E isso é chamado de um stop. Perda de um stop de luz. 22 um diafragma pequeno, 1.4 diafragma grande. Entra muito mais luz por 1.4. E qual que é o outro fator? O outro fator é a potência do flash e a distância que o flash está do objeto fotografado. Então, nós temos aí a união de 3 elementos. Diafragma, que você coloca na câmera, é igual a potência em número guia dividido pela distância em metros até o objeto fotografado. Pronto. Entendeu a dificuldade? Cara, dei uma fórmula com 3 coisas e as pessoas começam a chorar na sala de aula. Vamos parar com isso, gente. Escreve F igual a N sobre D. O diafragma que eu coloco é igual ao número guia sobre a distância em metros. Por exemplo, a pessoa está a 2 metros, eu estou usando um flash como um METS 45 CL4, que tem de número guia
45. Certo? Potência total, número guia 45. Ou o fracionado da potência dele, que é 45, ali eu coloco carga inteira, não fraciono, meio, um quarto, não. Vou colocar a carga inteira, ele vai dar um disparo com o número guia 45. A pessoa está a 2 metros, 45 por 2 é o diafragma que eu vou usar, arredondando F22. Comece a fazer as contas. Comece a desenhar os bonequinhos, afasta. Se está 4 metros, 45 por 4, F11. Se está 8 metros, 45 por 8, 5,6. Começa a perceber, então, que é uma perda da luz no espaço que segue uma proporção matemática. E essa proporção, eu não vou dizer para você. Eu quero que você faça as contas, coloque isso no papel e perceba. Certo? Então, isso tudo é importante para você perceber que flash é uma luz de um único plano, porque você só coloca um diafragma na câmera. Que se você tem muitos planos para fotografar, ou você está usando flash com luz mista, aproveitando, baixando a velocidade para deixar entrar a luz do ambiente para casar com o diafragma que você está usando, ou você está usando diversos flashes nessa mesma foto. E tudo isso está baseado que flash é uma luz de um único plano. E isso tudo está descrito numa fórmula que tem só 3 variáveis. O diafragma, que representa a exposição correta para aquele disparo do flash, é igual à potência e número guia sobre a distância. Você não tem que fazer essa conta, não, você tem que fazer essa conta como estudante. Você estuda gramática para poder falar bem, escrever bem, se comunicar bem. Mas quando você está falando bem, se comunicando bem, escrevendo bem, você não diz assim, agora eu vou colocar uma próclise, porque não é na posição da mesóclise. Agora eu vou fazer sujeito, objeto direto, predicado. Você não fica falando isso. Você faz a construção sem nominar tecnicamente o que você está fazendo na língua portuguesa. Eu estou agora nominando tecnicamente o que você vai fazer com flash, para você estudar. Entende? Você não vai chegar na festa, eu agora vou medir a distância, achar o número guia para colocar o diafragma na minha câmera. Óbvio que não. Mas se você não fizer isso no teu caderno, você vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo na festa, o que está acontecendo com 3, 4 flashes no estúdio, ou de bolar uma luz que você use flashes. No caderno é estudo, é fração. O flash é fracionado. O que é o número guia? O número guia é potência? Muita gente, quando fala assim, potência, muita gente fala, não é potência, Oswaldo, potência é outra coisa. Potência é dado em watts, o número guia é uma facilidade, ele é um número que representa o diafragma para quando aquele flash disparado com sua potência total é o diafragma que dará a 1 metro de distância. Se o teu flash tem número guia 45, quer dizer que sem acessório nenhum, linear ao objeto que está a 1 metro de distância, você colocaria F45. Ok? É isso que diz o número guia. É uma facilidade, uma simplificação da potência em watts, que são dos flashes de estúdio, para que a gente consiga corresponder isso a diafragmas que a gente usa na câmera fotográfica. Os diafragmas, Oswaldo, o que são? Os diafragmas são aberturas poligonais que se encontram na lente, que são provindos de fração, de uma fração não, mas provindos de um cálculo adimensional, que é a área da abertura sobre a distância focal. Por isso que dá lá f1.4, f2. O f2 de uma lente é a área dessa abertura sobre a distância focal, diferente do f2 de outra lente. Os f2 de uma lente, f2 de uma 50 e f2 de uma 135 deixam passar a mesma quantidade de luz, mas são orifícios de tamanho diferente. Tá? O F, então, é uma possibilidade de passagem da luz. Não é simplesmente um buraco, um orifício. Quando a gente está ensinando, é mais fácil falar assim, o F2 é um buracão, o F22 um buraquinho. Claro que tem que começar por aí e depois se aprofundar.
Quer estudar flash sério? Primeiro, comprou flash, lê o manual todo. Certo? Lê o manual todo. Segundo ponto, vê todos os vídeos que eu já gravei falando de flash aqui. Não foram poucos. Hoje é quase um vídeo bronca, né? Porque eu acho que as pessoas estão pondo dificuldade no aprendizado de flash porque querem macete e simplificação. Entrar numa profissão querendo macete e simplificação é um saco. Entrou de forma errada. Eu vou ser advogado. Me ensina a fazer um habeas corpus aí? Não, escreve qualquer coisa. Ah, só isso. Tem um papel chamado, né? Põe aqui o nome do sujeito, assina embaixo, pronto. Não, é interessante. Claro, o habeas corpus pode ser escrito num papel de pão por qualquer cidadão que deseja sua liberdade, seu direito constitucional de ir e vir, mas você sabendo que esse direito constitucional de ir e vir é um dos pilares da democracia, você vai notar por que qualquer cidadão pode escrever isso no papel de pão, você vai ser um advogado muito mais competente se você não entender o habeas corpus simplesmente como uma palavrinha bonitinha em latim, um termo bonitinho em latim, se você tiver a compreensão do espírito da lei. É isso que eu quero que vocês façam na fotografia, que você tenha a compreensão do espírito da fotografia que está relacionado ao equipamento fotográfico, ao diafragma, à distância da luz. Diafragma, potência, distância da luz. Claro, quanto mais distante, mais a luz se perde no espaço. E quanto a luz se perde no espaço? A luz se perde no espaço, não vou falar. Você vai fazer a conta e vai verificar. Por que o sujeito que está a 2 metros com o nosso flash com o número guia 45 era F22, o que está a 4 metros vai ser F11, o que está a 8 metros vai ser 5,6, o que está a 16 metros vai ser 2,8. Existe uma ordem matemática nisso. Descubra esta ordem matemática e comece a estudar flash com seriedade. Ele é magnífico. Ah, eu não gosto de flash, Oswaldo. Eu gosto da luz natural. É aquilo que eu já brinco há tempo. O pessoal, os amantes da luz natural. O cara gosta de luz natural, vai fotografar com luz natural, mas na maioria das vezes é incompetência em não saber usar flash. Certo? Já vi grandes fotógrafos, mas grandes fotógrafos mesmo, que eu não vou citar o nome, que não sabem usar bem o flash eletrônico. E vi outros grandes fotógrafos que pensam que sabem usar o flash eletrônico. E pouquíssimos fotógrafos que realmente sabem usar o flash eletrônico. Para terminar, flash faz parte da alma da fotografia. Lente, câmera, película, sensor digital, a gente divide com cinema, a gente divide com vídeo, com TV. A única coisa que a gente não divide com essas outras áreas das imagens técnicas é o flash. Flash é identidade da fotografia. Ok? Um grande abraço a todos.